Bom dia e bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Bora para mais uma manhã devocional, cheio da alegria, cheio do amor, cheio da bondade de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Hoje, quarta-feira, mais um dia que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos aprender mais dele, que ele permite que possamos aprender mais da sua palavra. Enquanto as pessoas vão entrando, nós vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia. Amém? Você que está chegando agora, bom dia, Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Sabemos que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Nesta manhã pedimos o sangue de Jesus que nos purifique, que nos lave, nos limpe de todo o mal, Pai, de toda injustiça que cometemos, de todo pecado cometido. Nos perdoa, Pai. Nós queremos aproximar-nos do Senhor nesta manhã. Que seja uma manhã regada pela tua bondade, que seja alguns momentos aqui aprendendo mais da tua palavra e daquilo que o teu Espírito quer falar ao nosso coração. Nos dê entendimento, nos dê clareza, Pai, sobre aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Eu creio muito na tua palavra, que é atemporal, que ela falou ontem, ela fala hoje e ela continuará falando amanhã, Deus. Apresenta o coração de cada um dos teus filhos que já chegou nessa live, daqueles que ainda vão chegar, Pai. Que sejam todos regados, Pai, pela tua presença, pelo teu amor. Que eles possam mesmo ver a manifestação do Senhor, Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus, fica à vontade, Pai. Me usa conforme o teu querer. Eu conecto o meu espírito com o teu espírito e que o meu espírito esteja sujeito ao teu espírito, Pai, para que eu possa passar somente aquilo que vem do céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia para aqueles que eu não dei bom dia ainda. Hoje nós vamos ler o capítulo 22 de 1 Samuel. Nós lemos na segunda-feira o capítulo 21 e nós vimos o momento onde Davi ele vai fugir de Saul, ele vai passar na casa ali de Aimeleque, ele vai pedir, vai comer dos pães sagrados, e eu contei a forma como Jesus depois vai citar esse episódio de Davi comendo os pães sagrados lá na casa de Aimeleque, né, no lugar sagrado, e ele tá ali fugindo. Depois ele vai fugir para a cidade de Gade, e quando chega em Gade, ele finge estar louco para poder se esconder do rei Aques. E essa está sendo a vida de Davi agora. E eu queria aqui começar com uma pergunta, né? Você já passou por algum momento que você parecia estar escondido, que você parecia estar esquecido, mas você entendeu que Deus estava formando o seu caráter? Queria começar fazendo essa pergunta para você. Em algum momento da sua vida que você estava escondido ou que você estava em uma caverna, momentos onde você estava talvez esquecido, mas que Deus estava ali trabalhando o seu caráter. Você já passou por algum momento assim? Compartilha comigo se você consegue lembrar, entender, se em algum momento da sua vida você já sentiu dessa maneira. Davi, ele tá aqui agora. Eu vou só convidar o pessoal. Parece que o Instagram ele não tem entregado, né? Ele não entrega a live para todo mundo. Vou só falar no grupo.
Pronto. Já avisei no grupo. Existem momentos, não sei se alguém respondeu, se você já passei e logo após entendi o deserto. É bem isso, né? A gente passa por momentos onde parece estar esquecido, onde parece que a gente está numa caverna ou até mesmo num deserto, e aquele lugar vai ser um lugar para nos formar. Vamos ler comigo o capítulo 22 de 1 Samuel. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar. Pessoas aflitas, endividadas, descontentes, e Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Vamos lá. Olha o que a palavra está dizendo. Que em um momento de dor, em um momento de dificuldade de Davi, ele vai se esconder numa caverna. Porque ele entende que se ele se esconder, Saul não vai matar ele. Mas quando ele chega naquela caverna, ele encontra ali, agora, pessoas vindo até ele, pessoas aflitas, endividadas, descontentes, e Davi acaba sendo líder desse grupo de pessoas fragilizadas. Não sei se você já passou por esse momento. Momento onde você estava fugindo, momento onde você estava se escondendo, e ao invés de você ter uma liberdade para poder ficar sozinho, para poder ficar sozinha e desabafar com Deus e contar para Deus as suas dores, você acaba tendo que conduzir outras pessoas que estão também feridas, e ali por um lapso de segundo, você vai ter que esconder a sua dor, né? Esconder a sua dor olha, eu preciso ser forte, embora eu estou sendo perseguido, embora eu estou aqui com a minha dor, tem outras pessoas que precisam agora do meu cuidado. E nós vamos ver aqui, eu vejo a diferença de duas lideranças. Davi, ele vai liderar em uma caverna, onde ninguém conhece ele, onde não tem fama, não tem status, é somente Davi, escondido em uma caverna. E a gente vê que do outro lado tem uma outra liderança, que é a liderança de Saul. Saul tinha sido escolhido pelos homens. Ele era belo, tinha boa aparência. E a Bíblia fala que os homens, escolheram um rei para si, pediram para Deus, e Deus levanta Saul, um rei escolhido por homens, que era vistoso, que era forte, corajoso. E do outro lado, nós temos um outro líder. Esse líder não foi escolhido por homens. A Bíblia fala que Deus escolhe um líder segundo o seu coração. Davi não é escolhido por homens e ele apresenta o caráter de Deus. Davi, ele vai ser um líder que não tem uma boa aparência. Ele não é um líder de acordo com os olhos humanos, o que os olhos humanos pediam. Mas Davi, ele tem ousadia, coragem e uma porção do Espírito sobre ele. Duas lideranças. Israel agora está com duas faces de liderança. A liderança de Saul, homem forte, guerreiro, corajoso. A liderança de Davi, que agora vem fugindo, se escondendo, mas é cheio e ungido por Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós fazemos todas as coisas diferentes, executamos e damos respostas ao mundo de uma maneira diferente, porque a gente já não responde conforme a nossa vontade, mas nós respondemos conforme o Espírito Santo nos conduz. E não tem fama, não tem status, é um lugar cheio de pessoas feridas, onde ninguém levantou Davi e falou assim: Davi, vem ser o nosso líder. Não tem ninguém falando isso para Davi. Davi, ele começa a liderar simplesmente diante de uma circunstância, porque ele chegou primeiro na caverna. Ele tinha uma dor e ele se refugiou em um lugar diante de uma dor, diante de uma perseguição. E agora ele está levantando um exército de pessoas atrás dele. Agora, do outro lado, nós temos Saul, um líder escolhido,
forte e corajoso, que tinha uma imagem, que tinha poder, que tinha uma fama. E aí eu quero colocar esses dois contrapontos aqui diante de vocês. Nosso coração, ele é um coração orgulhoso, ele é um coração cheio de ego, cheio de vontade, e nós vivemos em um mundo com Instagram, né? Em um mundo onde a fama, ela fala, onde o poder, ele fala, onde o número de seguidores vai dizer se a pessoa é relevante ou não, se ela tem poder ou não. E às vezes o nosso coração se envaidece com todas essas coisas, de querer os likes, de querer as curtidas na foto, né? Bastantes comentários, mas esse lado onde tem fama, poder, status, onde você é conhecido e talvez é um líder porque você, eu vou ser o líder agora, fui escolhido por um homem me deu o título e agora eu sou um líder. Se você escolhe liderar com base no nome, pode ser que você não seja um bom líder. A partir do momento que você queira, né, estar em um lugar para liderar com base no título, pode ser que a sua liderança seja fracassada. Mas quando nós lideramos no anonimato, sem título, sem status, você pode exercer de fato um grande pastoreio. Davi estava na caverna de Adulão, um lugar cheio de pessoas feridas, e ele começa a exercer uma liderança sem título. Até então, Deus não tinha falado para Davi, tome posse do trono. Davi, comece a exercer a liderança sobre Israel. Não tinha uma posse de rei, não tinha um dia que ele foi ungido rei, mas Davi começa a exercer o seu pastoreio no 1 a 1, na liderança escondida, dentro de um lugar onde ninguém queria estar. Se fosse perguntar, Davi, você quer reinar aonde? Davi, você quer exercer sua liderança em qual lugar? Com toda certeza, Davi queria exercer a liderança em um palácio, exercer o seu reinado numa casa onde todos poderiam ir, onde fosse vistoso, onde não chegasse somente pessoas feridas, sabe? E isso fala tanto ao meu coração, porque hoje nós estamos rodeados de pessoas que gostam de status, que gostam de vaidade, e o nosso coração, ele é levado para esse lugar de ser vaidoso, de querer um reinado, de querer um título para liderar. Tem pessoas que falam comigo assim, Raira, eu tenho chamado de pastoreio, mas até hoje ninguém me reconheceu como pastor. E eu digo, olha, se você tem chamado de pastoreio, você não precisa de um púlpito, você não precisa de uma igreja, você não precisa de um nome para poder pastorear. Se você tem chamado de pastoreio, você começa a exercer esse pastoreio no 1 a 1, sem título, na caverna, cuidando de pessoas feridas. Não precisa de um nome, de um título, de um altar, de um status para você concretizar o seu chamado de pastor. Eu tenho chamado de mestre, ensino, gosto de ensinar, mas na igreja não me dão oportunidade. Eu vou falar para você assim, quem te disse que você precisa de um nome, de um lugar para poder ensinar? Abre seu Instagram e vai ensinar. Convida alguém para ir na sua casa e ensina essa uma pessoa. Será que você está esperando a casa cheia? Será que você está esperando o altar, a escola bíblica, a liderança da escola bíblica, para que seja te dado e você possa ensinar o maior número de pessoas? Eu sou evangelista, mas ninguém me confia um ministério na igreja. Olha, a rua é pública. Tem gente no ponto de ônibus, tem gente no mercado, tem gente nas praças, tem gente rodando o tempo todo, talvez aí no seu prédio, no seu bairro. Você só precisa abrir sua boca e falar. Existem dois tipos de liderança. A liderança que depende de um nome para governar e a liderança que se levanta em meio ao nada. E eu falo que o verdadeiro líder é esse, que está aqui escondido e liderando sem um título. Esse é o verdadeiro líder. Davi, a única experiência que ele tinha era de pastorear as ovelhas do seu pai. E agora ele está cuidando de um tanto de coração ferido. Olha ao seu redor. Comece a olhar ao seu redor
e veja se você pode cuidar de uma vida, ensinar uma, duas, evangelizar alguém no seu bairro, no prédio, no condomínio onde você mora, sabe? Não espere o reconhecimento para o exercício da sua função, do seu chamado, do propósito que Deus colocou no seu coração. Sabe, porque quem espera título e chamado são pessoas cheias de vaidade. Pessoas com o coração envaidecidos, soberbos. Esses vão esperar um título para exercer o seu ministério, exercer o seu chamado. Mas quando você entende que quem te levanta é Deus, você não precisa de um reinado, você não precisa de um reconhecimento diante a comunidade de fé. Não precisa. Você exerce porque aquilo que Deus te confiou queima no seu coração e fala muito mais alto do que qualquer nome que alguém possa te dar. Ah, fulano é pastor na nossa igreja, mas talvez aquele pastor que tem o reconhecimento, que tem o título, que tem o nome, ele não cuida de uma vida. Mas tem pessoas escondidas no anonimato, cuidando de muito mais pessoas do que aquele que tem título. Deus coloca Davi liderando 400 pessoas. 400 pessoas, gente. Vamos parar para pensar. Há muitos anos atrás, não tinha Instagram, não tinha telefone, não tinha uma rede de comunicação rápida. Como que chega 400 pessoas para Davi cuidar? Como? Se não a mão de Deus. Se não a mão do Senhor levando esses homens a um lugar, porque ele sabia que ali tinha um rei levantado. Ali tinha um líder aposto. Sabe? E Deus envia essas pessoas porque ele sabia que Davi ia dar conta. E só pessoa ferida. Às vezes você dizendo e falando para você mesmo, nossa, só chega pessoas feridas para mim. Poxa vida, Deus, você só manda gente toda atrapalhada para mim. Só chega pessoa com marcas, pessoas com dores, pessoas com ansiedade, depressivas, com crise de pânico. Será que o Senhor vai mandar alguém já curado para caminhar ao meu lado? Davi estava com medo. Ele estava fugindo de Saul. E chega para ele mais pessoas com medo, mais pessoas com dores, mais pessoas endividadas. Se essas pessoas estavam endividadas, significava que alguém estava atrás delas. Era mais gente fugindo. E aí você para pensar, meu Deus, ao invés de Deus colocar ao lado de Davi pessoas corajosas, pessoas que vai motivar ele sair daquela caverna e ir para um lugar de esperança, não, Deus manda mais pessoas no mesmo nível que Davi. Eu quero te falar por quê. Toda vez que Deus te expõe a esse cenário, Ele está querendo forjar o seu coração. Ele está querendo trabalhar o seu caráter, porque o lugar da caverna, ele forja caráter, ele aperfeiçoa a sua liderança. Se Deus te colocou num lugar com poucas pessoas, doentes, feridas, olha, cuida com zelo, cuida com amor, porque se Ele te confiar uma, duas, três, igual a Robertinha tá aí cuidando de 3 vidas, Ele tá forjando o seu caráter para te levar para um lugar da promessa, o lugar onde de fato Ele quer que você exerça a liderança, sabe? Precisa trabalhar o nosso caráter. Nós somos cheios de ego, gente. Cheios de vaidade. O nosso coração, ele é pomposo demais. Sabe? Ele é cheio de brilho, de glitter, de glamour. E nós precisamos tirar os glitter, os strass. Eu tô com algo no meu coração que é um movimento para jovens, né? Meninas, jovens, que é o movimento Herdeiras em Forja. Isso tem sido gerado no meu coração, que são meninas que sabem que são filhas, mas não tira a espada na mão porque também precisa guerrear. Entende? Nós entendemos que por ser filhas de um rei, nós somos sim as princesas do pai. Carregamos coroa, vestidos maravilhosos, tem momento de ser pomposa, mas as filhas do rei, elas precisam saber que elas estão em guerra.
que reinos sempre tem guerra e elas precisam ter espada na mão para guerrear, espada para poder vencer, espada para poder liderar da maneira correta. E eu creio que hoje Deus está forjando o nosso coração. E a forja inclui nos levar para um lugar de deserto, caverna, sei lá como você vai chamar, mas um lugar de dor, dificuldade, para que o nosso caráter seja moldado e a gente não venha ser princesas mimizentas, filhos desobedientes, que no momento da pressão vão se comportar igual Saul, vai oferecer sacrifício, holocausto, sem ter direito, vai poupar o rei, vai poupar o ouro, a prata, o boi, porque ele apraz, lhe encheu os olhos. Não, Deus quer nos levar para um lugar de forja, um lugar onde as nossas roupas serão lavadas, purificadas em santidade, mas com uma espada na mão, sabendo que nós precisamos conduzir as situações da maneira correta, dependendo de Deus. Vamos continuar aqui no versículo 3 do capítulo 22. Mais tarde, Davi foi para Mispa, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe, por todo o tempo em que Davi ficou na fortaleza. Lembra que lá em Moabe é a terra de Ruth, de Noemi? Lembra? E vocês lembram que Ruth é a bisavó de Davi? Então ele está mandando os seus pais para a terra de origem deles. E falando: olha, rei, deixa minha família ficar aqui. Eu estou sofrendo perseguição, mas eles precisam de cuidado. Davi vai levar os seus pais para lá. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nesta ocasião, o rei estava sentado com uma lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tamagueira, na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou aos seus oficiais: escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videira a todos vocês? Prometeu torná-los generais, capitães do exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando o filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje o mesmo. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nobe, viu o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois lhe deu alimento e a espada do Golias filisteu. Olha isso aqui, gente. Isso aqui mexe um pouco comigo. Nós precisamos escolher a dedo as pessoas que nós colocamos ao nosso lado. Doeg, ele estava com Davi no momento em que Davi pediu pão para Aimeleque e falou uma mentira. E agora, aqui diante de uma pressão, diante de Saul falar: vocês estão contra mim? Doeg, ele vai entregar Davi. Então nós precisamos saber as pessoas que nós colocamos do nosso lado. Porque vai ter pessoas que vai te entregar. Tem pessoas que vai expor o seu pecado quando elas tiverem oportunidade. Sabe? Tem pessoas que têm prazer nisso, em falar: gente, vocês sabiam que a Raira, ela fez isso e aquilo? E sendo que não tem ninguém perguntando aquilo daquela ocasião para ele. Davi já estava em outro lugar. Não precisava contar da situação. E esse servo está contando aqui, esse oficial está contando para Saul o que tinha acontecido. Quanta tristeza nós vamos carregar se não escolhermos bem as pessoas que vai caminhar ao nosso lado. Sabe, eu falo nesse sentido. Quando eu falo caminhar ao nosso lado, não é a situação de Davi, que chegou várias pessoas para ele doente. Não,
É pessoas que você confidencia os seus segredos. Pessoas que vê os seus feitos. Pessoas que entram para a sua intimidade. Toma cuidado com essas pessoas, tá? Para que não aconteça com você o que aconteceu com Davi, de ser entregue por um oficial que ele não tinha a confiança dele. Continuando. Versículo 11 do capítulo 22. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que servia como sacerdote, em Nobe, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e a espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que instigou-me a matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: ó rei, não existe entre todos os servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado da sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: certamente você será morto, junto com a sua família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: matem este sacerdote do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Saibam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar o sacerdote do Senhor. Então o rei disse a Doeg: mate-os você. E naquele dia, Doeg, o edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nobe, a cidade do sacerdote, e matou a família deles, homens, mulheres, crianças, recém-nascido, além de todo o gado, jumenta e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou para Davi que Saul lhe havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia. Quando vi Doeg o edomita naquele dia, sabia que ele contaria para Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois, comigo você estará seguro. Olha isso, gente. Davi está dizendo aqui: eu sabia que ele ia contar para Saul, porque eu vi naquele dia. Tem vezes que nós sabemos que estamos diante de pessoas fofoqueiras, pessoas que não têm a sua confiança. E mesmo assim, escolhemos comentar algo, falar algo na frente dessas pessoas. Isso pode provocar nossa morte. Queria falar para vocês e ensiná-las a ter sabedoria de quando falar, de quando calar. E que tem pessoas que não merecem a sua confiança, tá? Não estou falando que não merece o seu amor. São pessoas que não merecem a sua confiança. Não são dignas de você compartilhar algo que é uma intimidade, algo que é um segredo. Se você não se atentar para isso, isso pode gerar a sua morte. Morte que eu falo pode gerar uma confusão. Essa pessoa pode levar uma fala, uma situação que vai provocar uma contenda lá na frente. Então nós precisamos vigiar e entender no nosso coração que tem pessoas que são amigos. E para essas nós compartilhamos e mostramos a nossa intimidade. Outros podem ser irmãos, mas por serem irmãos na fé distante, eles não são de confiança. Eu, Raira, sei até onde eu posso entregar para cada pessoa que eu chamo de amigo. Entende? Tem pessoas que caminham ao meu lado que não sabem 1/3 da minha vida. E não vai saber de projetos, e não vai saber daquilo que Deus está gerando no meu coração. Não vai, porque são pessoas que não são da minha confiança. Porque já vieram
falar coisas comigo de outras pessoas que pediram segredo. Lembra que eu contei pra vocês que eu falei uma mentira na segunda-feira? Porque alguém contou pra mim que tinha a pessoa grávida e essa pessoa tinha pedido pra não contar pra ninguém e falou pra ela. Essa pessoa que me contou que a fulana estava grávida não é da minha confiança. Porque eu vou contar pra ela coisas que todo mundo pode saber, que não tem problema nenhum se ela contar. Mas intimidade, coisas que eu não quero que ninguém conte, eu não vou falar pra ela. Porque da mesma forma que ela contou algo de uma amiga dela, que tinha pedido pra não contar, quem dirá de mim? Ela vai contar também. Então, nós precisamos aprender a vigiar e saber pra quem nós compartilhamos as coisas, tá bom? Esse é o nosso ensino de hoje. Nós terminamos o capítulo 22 de 1 Samuel e aprendemos aqui a cuidar em meio à nossa dor. Não é porque estamos sentindo dor, não somos capazes de cuidar. Na caverna, no deserto, em meio à dificuldade, vão se levantar os melhores líderes, porque não é um palco que está ditando o governo dele, não é um altar, não é um status, não é uma fama, não é curtida, não é um Instagram com milhões de seguidores, não. E por último, aprenda a compartilhar as suas intimidades, os seus segredos, para quem de fato você pode confiar, porque vai ter pessoas que vai escutar o seu segredo e lá na frente vai sair contando para todo mundo, tá? Da mesma forma, cuide para quem você conta seus pecados, confesse seus pecados, tá? Não sai contando para todo mundo, não. A palavra diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, porém não dá para confiar a qualquer pessoa, tá? Aprendam isso, gente. Eu quero deixar uma tarefa para vocês no dia de hoje. Eu tinha colocado aqui algumas frases de aplicação. Muitas vezes, os lugares que queremos evitar são os que mais revelam o nosso chamado, sabe? Quanto mais você quer evitar um lugar, talvez é lá que você vai entender aquilo que Deus tem para você. Outra frase que eu coloquei: líderes de verdade não se escondem da dor. Eles assumem, protegem e redimem, tá? E eu tô chegando aqui. Deus transforma as cavernas em escolas de líderes e corações quebrados em instrumentos da sua vontade. Orem para que vocês sejam escondidos, quebrados e não fuja sem uma direção, tá? Quero que vocês procurem hoje 3 pessoas que você sabe que é uma pessoa difícil, que você sabe que é uma pessoa que passa por dor, mas que Deus sempre coloca essa pessoa na sua vida para cuidar. E aí você vai compartilhar uma palavra com essa pessoa, vai cuidar do coração dela, porque aquilo que você manifesta ali no segredo, né, secreto, pode ser o lugar que Deus vai te levar para executar o seu chamado, né? Ore por elas, se puder, compartilhe mesmo uma mensagem, seja uma pessoa diferente na vida de alguém que precisa, tá? É isso, seja um ponto de confiança. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria? Se você quer, escreva na live aí: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Essa é a única maneira de sermos salvos. Se você quer voltar para Jesus, você se afastou de Jesus e hoje você quer voltar para os caminhos dele, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por vocês. Se você já fez essa oração, você vai escrever: eu sou salvo. Mão no coração. Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, nesta manhã eu quero passar para os teus cuidados cada um dos teus filhos. Obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos ensine, Pai, a cuidar da maneira correta, a exercer
o nosso chamado, aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, aqui está me assistindo líderes, Pai. Grandes líderes, pastores, mestres, evangelistas, profetas, que talvez hoje não tem nome, não tem o título, mas estão se escondendo achando que não tem nada para oferecer. Levanta aqui, Pai, os seus pastores, os líderes, os mestres, os evangelistas, os professores. Pai, levanta essas pessoas com ousadia, com autoridade e poder, não para o meio do status, não para a fama, não para um título, não para um nome, mas levanta eles, Pai, dentro de uma caverna, escondidos, com outras pessoas feridas, para que possam mesmo desenvolver o chamado, forjar o caráter e executar aquilo que está no seu coração, Pai. Eu apresento cada uma das vidas que te aceitou como Senhor, como Salvador, aquelas que posteriormente vão assistir essa live e vão aceitar, Pai, que o Senhor possa mesmo escrever esses nomes no livro da vida. E quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, que o Senhor recolha-os também. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor, vos abençoe e os guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Olha, beijo no coração de cada um de vocês. Hoje a nossa live foi bem corridinha. Eu tenho um café agora com o pessoal da igreja, com a liderança. Minha pastora hoje vai dar um café para líderes e pastoras. Então eu vou lá tomar um cafezinho com a minha pastora. Viu? Beijo. Eu amo a vida de vocês. Fiquem com Jesus e fiquem forte. Tá bom? Amém, Carol. Amém, amém, amém. Abraço, Ana.